Boa tarde, moçada. Então vamos fazer agora a parte 8, tá? Dos nossos compromissos. E seria o seguinte, só para finalizar de Serra Negra, que foi a parte 7 lá que eu estava falando sobre aquela experiência lá que o Godard falou, saia astralmente, que vai viver fisicamente tudo mais. Na noite, lembra que eu falei daquelas pessoas que estavam ali, algumas acampando e tudo mais? Então, elas começaram a ver as luzes também quando a gente entrou lá no local 1 e 2, né? E eu escutava eles gritando lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E o Charlie também, né? Depois eu falei, você escutou? Os caras falaram, escutamos, coisa e tal. Tanto é que quando a gente saiu lá que é um matão assim, a estrada de terra, né? Tipo assim, pulamos já do matão para a estrada de terra. Aí os caras olharam assim, né? De noitão, coisa e tal. Aí boa noite. Nem perguntaram nada se a gente estava lá dentro fazendo o quê, qual que tinha rolado. Aí a gente pegamos o carro e fomos embora, né? Aí voltamos, né? E, enfim, isso é muito interessante também. Que o fenômeno, na realidade, ele foi apresentado para pessoas externas, né? Do contexto da pesquisa e da proposta do projeto lá, tá? Então, é uma coisa que eles ficaram sem entender, mas puderam observar a atividade das sondas vermelhas lá. E como era final de ano, acharam isso daí mesmo, que eram fogos, não sei. Bom, enfim. Bom, gente, agora aqui é interessante também comentar outra experiência que eu tive. Essa foi lá no parque, muito legal também. Então, hoje eu moro em Curitiba, quando eu morava lá em São Paulo, todo final de semana ali, domingão que eu estava na área, né? Quando eu não ia viajar, eu pegava e ia até o parque lá, aí entrando ali pela estátua lá do Deixa que eu empurro, né? Da canoa lá, todo mundo, os bandeirantes, né? E do lado direito, mais lá na frente, tem os pinheiros, né? Grandes, bonitos, né? Pinheiros não, eucaliptos, lindo. Eu sempre pegava lá, me encostava numa árvore, ficava meditando, fazia alguma comunicação, levava caderninho, aquelas coisinhas todas, né? E aí um dia fui lá, comecei a me concentrar, mandar a mente para o espaço, ver se vinha alguma coisa, abrir meus canais comunicativos, por assim dizer, né? Então, e vi até uma informação muito louca naquele dia lá, muito interessante. Aí ele veio lá, não me lembro com quem eu estava falando, mas geralmente era o Antaro ou o Godard, que eram os que mais pegava para agilizar. Cara, aí ele falou assim, abraça a árvore. Aí eu falei, bom, não era nem o que eu estava pensando em fazer naquela altura do campeonato, mas eu falei, bom, vamos aí, né, fluir com a informação. É isso que é legal, você acreditar naquilo que de repente é o inesperado, quando você abre esse tipo de processo comunicativo, né? Menos eu me sigo assim, tenta ver também se a coisa é externa ou interna, né? A informação é externa ou interna, e se está dentro de um contexto ao qual você está pensando, mentalizando ali alguma coisa, porque às vezes o cara vem e te quebra total. Você já se programou, vou fazer isso, mandar minha mente para o espaço, e pá, já te desprograma e fala, ó, faz isso, que foi o caso, abraça a árvore. Bom, aí fui lá, levantei, né? Estava sentado, encostado nela, fiquei de pé e abracei. Assim que eu abracei a árvore, veio outra comunicação, outra informação. Aí falou assim, se imagina dentro dela, né? Se imagina dentro dela como sendo a árvore. Até deixa eu retificar, não é legal a gente falar imagina, visualize-se. Tá? Porque imaginação é uma coisa aquilo que é abstrata, a gente sai do nada. Uma visualização, ela faz parte de um contexto e ela é interativa. Tá? Lógico, mas é muito difícil. É bem sutil a diferença. Mas se acostuma a fazer isso, a visualizar, né? Tá? Não imaginar, visualizar. Desculpa ter falado imaginar, mas então aí vai. Aí visualize-se você dentro da árvore lá. Cara, aí eu, daquele jeito lá que tinha saído astralmente, aquela coisa toda, né? Peguei e tentei entrar dentro da árvore, me visualizar lá dentro,
Cara, de repente já começa a vir na minha mente aquela seiva subindo, descendo, todas aquelas coisas, né? Cara, eu fiquei viajando aqui, falei, nossa, olha, era uma coisa que eu nem ia pensar que viria na minha mente aquela visualização tudo mais. Aí quando eu já estava todo lá, né? Olha que legal, né? Olha a seiva subindo, outra descendo, pá, aquela coisa louca. Cara, de repente, vum, eu caí assim, sabe? Parece que eu afundei. Até o joelho, cara. Eu me assustei, né? Falei, nossa, o que foi isso? Porque parecia mesmo que tinham tirado o meu chão. E assim, mas era tipo o quê? Meio metro, assim. Vum. Cara, eu me assustei já, me desconcentrei da visualização da seiva. Cara, já, que foi isso, meu? Aí veio a comunicação. Ele falou assim, é que eu quero que você veja como é ter raízes. Cara, muito interessante, cara. E eu nunca ia pensar numa coisa dessa. Aí continuou o processo, eu falei, legal. Aí tentei já me visualizar com raiz, coisa e tal, já subindo lá para os galhos, né? E as flores, né? Lá, a flor não, a flor, né? A folha, né? Aquele eucalipto não tinha flor, tinha folha. E enfim, aí ele veio falar toda uma informação. Ele deu uma historinha, sabe? Acho que ele me acha muito ingênuo. Até a cabeça dele, acho que até sou meio mesmo, né? Sei lá, meu burrinho ingênuo. Enfim. Aí ele começou a me explicar sobre uma árvore só, né? Mesmo com raiz, que ela não podia se mexer, ou seja, ela não pode fazer muito, ela só está ali, ela está parada, está estagnada. Tá? Então, mas mesmo dentro da sua limitação de deslocamento, por assim dizer, cara, ela é extremamente útil, né? E faz parte de contexto, né? Por quê? Porque aí quando eu falo assim, ó, tá, é uma árvore, agora você imagina várias árvores, como se fosse a floresta, né? Aí falou, fora tudo aquele negócio da oxigenação, papapi, coisa e tal, o que faz? Quando elas se entrelaçam tudo mais, ou mesmo quando elas estão um pouco separadas, mas dentro da floresta, quando vem uma ventania, então aquele vento forte vai se espalhando pela árvore, então não entra tão bruscamente, né? Entra mais suave, mesmo sendo uma ventania forte, ela vai entrar um pouco, né, mais reduzida, e aí o que acontece? Umas árvores se apoiam nas outras, com os galhos, aquela coisa toda, e evita elas caírem, que seria a morte da tadinha da árvore, né? E aí ele falou assim, olha, dentro desse contexto da floresta, existem os animais, né? Esquilinho pulando, macaco, então, aqueles bichos que ficam tudo por ali, né? Também, fora a borboleta, se for animal, pensei nisso daí. E aí ele foi explicando, né, da necessidade, né, desse contexto, que seria a floresta, para as criaturas que dentro dela vivem e precisam disso daí, né, para poder se alimentar, se proteger, cobrir do sol, aquelas coisas todas. Então, você tentando trazer essa historinha aí, parece um conto de fadas, aquela coisa toda, dentro dos ensinamentos que a gente tem, cara, você vislumbra várias coisas, várias plataformas, desde contextos sócios, né, socioeconômico, porque lógico que de alguma maneira o ser sempre trocou, né? Econômico não é questão de dinheiro, né? Estava pensando aqui nas tribos indígenas que nem tinham isso, né? Já estou falando besteira, mas enfim. Porque eles tentam também trazer a informação para a nossa realidade. Porque lembra que eu falei lá no início que eles vieram aqui por causa do homem, o homem com H maiúsculo, né? Que é tanto homem e mulher, tá, gente? Então, na verdade, a informação é para essa. Então, ele não vai contar uma coisa lá da época Neandertal, não sei que seja informativo, muito vago, né, só assim, mas que não traga algo de instrutivo para que a gente possa estar utilizando nesse nosso momento agora, né? Porque a gente vai ser melhor agora, né? No agora, não no ontem e no outro século passado. A gente tenta ser melhor agora, ver os nossos erros e tentar entender cada vez melhor qual é o seu papel nessa coisa toda. Ah, eu não sei, acho que eu nem tenho. Cara, todo mundo tem. Se você não tem, busque um para fazer.
entendeu? Alguma coisa, acho que nessa vida, que é rápida, e a gente tem que levar, né? Tá? Eu falei para vocês que eu tive uma visualização de tipo, né? Ó, você tem que ir para lá. Eu falei, mas eu tenho que ir lá? É. Eu falei, pô, mas que mal. E tipo assim, vai ter que interagir com aquele povo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ter que interagir com aquele povo. Cara, eu me lembro disso vagamente. Entendeu? Então não sei se foi uma coisa antes de nascer ou durante o nascimento. Cara, sei que isso é uma coisa que eu fico pensando, né? Se eu tô fazendo o meu papel certo para não ter que voltar aqui depois, que eu acho que a situação vai estar pior do que agora, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que buscar algo que consigamos fazer para que a gente possa vislumbrar algo melhor, né? Ou tentar fazer com que a nossa raça, né, o homem, a humanidade, ela possa passar de um estágio. Cara, não pode se salvar todo mundo. Até porque é o que ele falou sobre quem é o seu povo. Eu já falei isso nos outros vídeos, né? Tá? Não, eu pensei, você vai salvar a humanidade. Ele falou, não, mas nunca falei isso. Foi aquele fight que deu lá, né? Eu falei, pô, como não? Aí ele me explicou, né? E o pior é que o cara tava certo, entendeu? Pra variar. Enfim, né? Então, cala a boca quem tem senso, né? E bom senso, né? E escuta, entendeu? Porque os caras são fera. Tá, gente? Então esse oitavo entra dentro dessa proposta da gente poder estar trazendo aquela informação para o nosso dia a dia, porque às vezes ele traz, é isso, não é isso, cara, é isso para você ficar pensando, para você poder, sabe, vislumbrar, fazer correlações, entender direito o que ele queria. E é legal que as comunicações, elas são atemporais e também elas são impessoais também, né? Teve algumas diretas, assim, que é dentro lá do trabalho de campo, aí direciona, aí já é outra história. Mas dentro do normal, ou até dentro do princípio comunicativo, ela se apresenta dessa maneira, né? Psicográfica, através de visualizações, através de telepatia pode acontecer, né? E sempre ele diz quem ele é, né? Ele sempre se identifica. Eu sou Godard, de tal lugar, eu sou isso, tal aqui. Gente, já está estourando aí os 12, 15 minutos, né? Que a gente tem para cada parte, tá? E depois eu vou contar outra historinha muito legal também, que aqui vai abrir um leque de pesquisa, tá? Vai ser o 9. Gente, não perca, tá? E vão pensando nisso na história da árvore. Depois você sabe que eu tive um curso dentro da empresa que o cara colocou a estrutura da árvore de um jeito fantástico, cara, me abriu um leque. Podemos voltar a falar isso então no 9. Eu vou procurar onde está essa balada, a gente volta a falar, que é muito legal. Vocês vão ver só, tá? Gente, fique com Deus, muita luz aí para todo mundo, tá? Se beber, não dirija, vá de Uber, tá bom? Tchau, tô tocando lá em cima, tchau.